Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa última aula antes aí do nosso recesso de 2 semanas. Espero que vocês aproveitem, descansem, para a gente voltar em janeiro aí com gás total, não é verdade? Então vamos lá. Hoje é a nossa segunda parte de esporte e economia. Nós estávamos falando sobre isso na última aula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o movimento financeiro que é criado a partir do esporte. Por que isso? Por que eu falo que existe esse movimento financeiro? Vamos pegar aí o exemplo aí da Copa do Mundo, onde foram feitas várias reformas, né, nos estádios, ou foram criados novos estádios para as competições esportivas. Quando isso aconteceu, isso gerou mão de obra. Esse investimento no esporte, ele gerou mão de obra. E o que aconteceu? Foram contratadas empreiteiras para fazer o serviço. Essas empreiteiras tiveram que contratar mais pessoas, certo? Essas pessoas receberam um salário pelo trabalho delas. Com o salário que elas receberam, elas compraram coisas e consumiram serviços. Por exemplo, vamos supor que um operário recebeu ali 1 ou 2 salários mínimos. Ele pagou um aluguel, ele foi ao supermercado, comprou comida, comprou arroz, comprou feijão, é, pagou luz, pagou água, pagou serviços telefônicos. Quando ele comprou o arroz, ele gerou uma demanda na indústria que produziu aquele arroz, que colheu, que ensacou, que fez a logística até que esse arroz chegasse no supermercado. A empresa que cuidou de toda essa parte do arroz, ela também teve que contratar uma outra empresa de transporte para que o arroz chegasse até o supermercado. Essa empresa de transporte precisou de um motorista, precisou de secretários, precisou de várias pessoas para fazer com que esse arroz saísse da indústria e chegasse no supermercado. Então, vocês podem observar que existe um efeito dominó. Quando há um investimento numa área como esporte, há também um aquecimento da economia no geral. Então, isso que eu gostaria que vocês observassem, tá? E aqui vai falar de um outro aspecto também. Tem esse textinho aqui que fala que na Europa existe muito investimento, por exemplo, em parques, em pistas de atletismo, que são estruturas públicas para que as pessoas como eu e você possam praticar atividades esportivas. E aí a gente tem uma segunda vertente disso aí. Nós falamos sobre a geração de empregos, do consumo de bens e serviços, e ainda tem uma outra vertente. Uma população que se exercita é uma população mais saudável. Então, vamos supor, o João, que trabalha na empresa de transportes lá, que vai contribuir para que o arroz chegue no supermercado, o João, ele chega do trabalho e ele vai para algum lugar, para uma pista de atletismo, suponhamos, ele vai treinar. Ele gosta muito de fazer corrida, né? E aí ele vai fazer corrida todos os dias nessa pista de atletismo. A probabilidade do João ter aí uma hipertensão, ela vai cair absurdamente porque ele está praticando atividade física. Se o João não tiver hipertensão, ele não vai demandar que seja feita uma consulta no SUS, ele não vai demandar medicações, né, que o governo vai disponibilizar para ele por meio do SUS. Então, gerando investimento em estruturas para que a população faça atividade física, faça exercícios físicos, aliás, a gente consegue evitar uma sobrecarga do sistema de saúde e consegue, inclusive, economizar. Então, há um benefício financeiro também nisso aí. Pessoal, como eu disse na outra aula, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, senão esse vídeo também vai ficar muito grande. Esses slides são disponibilizados junto com a videoaula, e aí depois vocês vão ler tudo direitinho as informações que eu coloquei aqui para vocês, beleza? Então, aqui eu estou falando desse movimento financeiro gerado a partir do esporte, essa questão do investimento, como ele vai afetar a economia em cascata, como vai ser aquecida a economia. Aqui eu falei também no incentivo da prática esportiva. E tem um aspecto muito complicado também nessa questão do investimento financeiro no esporte. Como assim? Eu vou mostrar. Eu mostrei na aula passada os jogadores que têm ganhos milionários. Acho que é o Daniel Alves, que está no São Paulo, está recebendo 1,5 milhão de reais por mês. Daniel Alves, ele é um investimento
alto para o clube, certo? Ganhando 1,5 milhão por mês, ele não tem direito a ter, por exemplo, um rompimento de menisco no joelho. Por que eu falo isso? Ele é um jogador que é muito caro, ele não pode ficar parado. Ele é um investimento muito alto para o clube. Então, vamos supor que ele teve ali um rompimento de menisco, que é uma estrutura que fica dentro do joelho, que serve para absorver impacto. Ele precisou fazer uma cirurgia. Geralmente, uma pessoa que faz uma cirurgia dessas, ela vai levar mais ou menos uns 6 meses para que ela possa recuperar totalmente. Por exemplo, se ela fazia musculação, ela voltar a fazer musculação. Os jogadores de futebol, a gente vê que eles fazem uma operação dessas, eles ficam, acho que no máximo 3 meses afastados e depois já estão jogando. Eles não têm direito a cuidar da saúde, porque eles ganham muito dinheiro, eles são um investimento muito alto. E, inclusive, o desgaste físico do corpo desses atletas é absurdo, é no nível que eles não conseguem ser saudáveis mesmo, porque eles têm um volume muito grande de treinamento. Quando é temporada de jogo também, o esforço físico, o desgaste do corpo deles é muito alto. Então, atletas geralmente são pessoas que não são saudáveis, eles estão vendendo parte da saúde deles pelos salários altos que eles recebem. Então, os corpos dos atletas são extremamente explorados, tá? Então, ser atleta não significa ser uma pessoa saudável. Só um minutinho. Bernardo, larga isso aí. Nós falamos também da falta de investimento governamental em estruturas para a população praticar atividades físicas. Bernardo, larga. Gente, só um minutinho. Então, vamos lá. Falamos da questão de como não está havendo esse investimento aí por parte do governo nas estruturas para as pessoas comuns praticarem exercícios físicos, né? Não havendo esse investimento tanto em construção de estruturas quanto com relação à manutenção das estruturas já existentes, né? Vai acontecer aquilo que eu falei, vai haver uma sobrecarga também no sistema de saúde pública, né? Além da falta de opções de lazer, a população vai ficar insatisfeita, entre outros efeitos disso. Então, vamos lá, estava falando aqui do investimento em esporte, que vai gerar mais mão de obra, que vai gerar mais investimento em estruturas, que vai gerar mais mão de obra, que vai gerar empregos. As pessoas que foram empregadas para atender essas demandas aqui de investimento do esporte, elas vão consumir bens e serviços que vão aquecer outras partes da economia. Então, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando ali na construção de uma quadra esportiva, ela vai gastar com combustível, e ela vai gastar com alimentação, ela vai consumir serviços. Então, isso tudo vai contribuir para o aquecimento da economia em geral. Agora nós vamos falar da transparência financeira nos clubes ou a falta deles. A falta de transparência financeira nos clubes tem levado a uma diminuição dos investimentos pelas empresas privadas. As empresas privadas muitas vezes deixam de investir porque elas não sabem o que está acontecendo direito com esse dinheiro. Muitas vezes há casos de corrupção nos clubes e federações, né? Então, essa corrupção ela vai gerar aí uma falta de investimento e nós já vimos que o investimento ele vai beneficiar várias áreas da economia, né? Uma outra coisa também que afasta os investimentos é a questão dos cartolas no futebol, porque é uma liderança que nunca muda, né? Então a gente não tem novidades, é sempre a mesma forma velha e ultrapassada de pensar a questão da administração dos clubes e das federações, né? Isso pode também afugentar alguns investimentos, né? Transparência, aqui tem um artigozinho para vocês lerem depois. Não vou ler para o vídeo não ficar grande. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a vida de atleta, né? Que a vida de atleta ela não é uma vida extremamente saudável. Eles sofrem muita pressão pela busca dos resultados, né? Então, para atingir os resultados, que eles são constantemente pressionados pelos treinadores, pela mídia, pelos patrocinadores, muitas vezes os atletas eles chegam num ponto em que fisicamente eles não conseguem mais bater os recordes, não conseguem mais manter os resultados, né, que eles davam antes. E aí eles acabam recorrendo a meios como o doping,
que é uma coisa que não é nada saudável, muito pelo contrário, é uma coisa que vai gerar. Só um minuto. Vamos lá, pessoal, voltamos, agora vai. Estava falando aqui sobre a questão do doping, né? Que ele muitas vezes acontece por causa da pressão que os atletas sofrem por resultados. E tem um outro lado também. Tem muitos atletas aqui no Brasil que eles sofrem muito para se manter financeiramente. Como assim? Inclusive, atletas olímpicos passam por isso, tá, gente? Para você ser um atleta, você tem que ter uma dedicação total. Física, mental, psicológica, emocional, todas as esferas do ser humano, ele tem que estar focado no esporte e em atingir aquele determinado resultado, né? E é muito difícil que essa pessoa consiga esse grau de dedicação estando trabalhando, porque ela tem que pagar aluguel, ela tem que comprar comida, ela tem que pagar água, luz. Então, ela tem as mesmas demandas financeiras que todos nós temos. Além disso, ela tem ser atleta é um trabalho. Só que muitas vezes ela não recebe a remuneração devida para isso, para ter aquela dedicação total. E aí chegam, por exemplo, as Olimpíadas e todo mundo quer cobrar uma medalha de ouro. Mas como se essa pessoa não consegue se dedicar 100% ao esporte, né? No Brasil, nós temos o Bolsa Atleta e nós já vamos chegar lá. Eu vou falar sobre a questão do Bolsa Atleta para vocês, mas isso é uma coisa bem complicada. Outra questão sobre a vida de atleta, a influência que os atletas exercem na sociedade. Hoje nós temos aí a figura dos digital influencers, mas essa influência já existe desde muito tempo, né? Os atletas, eles desde sempre criam modas, vamos dizer assim, na sociedade.